eu tô aqui, né? Pessoal, acho que o Roberto já falou com vocês, né? A professora Brena, ela não pôde dar aula de hoje, aí ele pediu para que eu ficasse, tá certo, com a aula de hoje dela. Pode ser que da outra semana ela tome a mim de volta, tá bom? Mas como ela não pôde dar aula e eu tinha esse horário vago, aí o Roberto pediu para que eu desse essa aula, certo? Pessoal, só tem vocês mesmo, 8 pessoas. Vocês estão com algum problema na energia? Porque assim, eu tava na outra sala, aí na outra sala caiu todo mundo de uma vez e ninguém voltou porque tava sem energia. Isso aconteceu nessa sala também? Pronto, porque teve uma sala que tava ali, sei lá, 12 pessoas, do nada ficou 5. E do nada ficou eu e mais 2 alunas. Aí eu queria saber se a quantidade de pessoas ela tem a ver com a energia. Isso pode prejudicar no diário de vocês. Pronto, deve ser por isso. Desde as aulas passadas estão falando isso, que a energia caiu para um monte de gente aí em Aracoiaba. Pronto. Ah, deve ser por isso. Pode fazer o seguinte, eu vou aqui abrir o diário, eu vou aproveitar, eu vou abrir o diário e eu vou meio que justificar essas faltas, tá bom? Eu vou colocar vocês que estão aqui, que vieram. Aí depois eu vou colocar os outros com observação. Cadê nono ano? Tá aqui. Ah, vocês receberam a informação de que vai ter o simulado próxima semana, né? E o conteúdo, vocês vão ver na agenda, mas eu vou logo dizendo aqui, tá? É aquele conteúdo do mês passado, do capítulo passado, desculpa, que é sobre modo subjuntivo, tá? Que a gente tem 3 materiais, né? A gente tem um slide, aquele primeiro slide que eu usei, tem mais 2 PDFs. Para ajudar vocês, para vocês não precisarem estudar tudo, estudem o primeiro PDF, tá bom? Que as 2 questões que eu coloquei, elas têm muito mais a ver com as anotações do primeiro PDF do que do slide e do terceiro PDF, do segundo PDF, desculpa. É aquele arquivo que está escrito assim, ó, anotações subjuntivo parte 2, tá bom? Vai ser esse. Estuda por ele que é sucesso. Deixa eu colocar aqui, nono ano. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou chamando alguns de vocês. Vou pegar pelo nome que está aparecendo aqui, vocês só me confirmam se vocês estão aqui, tá certo? Só para dar o quê? Você coloca um oi no chat, qualquer coisa, tá? Deixa eu ver o Alberto Juninho. Evelyn. Ian. Ingrid. Joana. Júlia, Laura e Sara. Então, vocês estão aqui, são conectados mesmo. Deixa eu anotar aqui. Pronto, deu certo. Vamos lá, voltando aqui, tá? A gente vai, pessoal, continuar um pouquinho, tá, da explicação que a gente estava tendo na aula passada e que a gente começou a falar sobre discurso indireto, tá bom? Vou colocar aqui na tela, vou relembrar um pouquinho o que foi que a gente viu. Basicamente, o discurso direto e indireto é basicamente quando você reproduz a fala de alguém, tá? De forma simples, é isso. Então, a gente tem 2 formas de repetir o que alguém disse. A gente tem o discurso direto, que a gente vai chamar de direct speech. A gente tem uma outra forma, que a gente vai chamar de indirect speech, que seria discurso indireto, tá? As 2 servem para a mesma coisa. A diferença está só na estrutura. O discurso direto, a gente vai reproduzir literalmente o que a pessoa disse. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma mensagem no chat de algum de vocês. Pegar pronto, a Laura deu um oi. Eu quero dizer assim, eu quero fazer uma reportagem do que a Laura disse. Laura disse, coloca 2 pontos, abre aspas e reproduz a fala da pessoa. Laura said, oi. Tá? Discurso direto é simplesmente isso, é o mais fácil, tá?
É o nome da pessoa, mais o verbo disse, mais a reprodução literal do que a pessoa falou. Ó, no caso fosse, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo para fazer o exemplo do discurso indireto, vou pegar a frase da Ingrid. Vou pegar aqui no discurso direto. A Ingrid fala assim: aqui em casa não caiu. Deixa eu olhar aqui. Aqui em casa caiu. Ela falou assim que a energia teve um blackout, como a gente chama, né? Então, Ingrid said, abre aspas para Ingrid, here there was, vou colocar assim, houve um blackout, né? Houve um desligamento da energia. Blackout, tá? Então aqui aconteceu, você pode colocar assim, né? Aqui houve um blackout. Aí eu vou colocar isso no discurso indireto, tá? Eu vou dizer o seguinte: a Ingrid disse que... Aí agora eu vou colocar com as mesmas palavras. A Ingrid disse que houve um blackout. There was a blackout. A diferença, basicamente, que a gente viu lá passada é essa. Um você reproduz literalmente e a outra você coloca no meio de uma frase. A única coisa que você tem que ficar atento é a questão do tempo verbal, tá bom? E é sobre essas observações que a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Então eu peço para que você pegue o seu livro na página 67, tá? Porque aqui a gente tem algumas explicações, tá? Que vão ajudar a gente a entender essa questão da troca do tempo verbal. Vou até deixar no chat aqui também. Página 67, essa tabelinha, tá? A gente vai ver, basicamente, a gente vai tentar ver esses 3 primeiros tópicos, tá certo? Quando o discurso direto ele está no presente simples, quando ele está no presente contínuo e quando ele está no passado. Vamos lá. Quando ele está no presente, a gente já viu. Quando a gente vai passar para o discurso indireto, a gente só precisa colocar no passado. Vou relembrar um exemplo que eu disse na aula passada. Tá? Sara disse, é um exemplo, tá? Não sei se tu disse isso não, Sara. Sara disse, eu amo chocolate. Está no presente essa frase. Você pode perceber pelo tempo verbal que está no presente. Sara disse, eu amo chocolate. Quando eu vou passar para o discurso indireto, eu vou precisar colocar ele no passado. Sara disse que ela, que a gente tem que colocar o pronome, né? Sara disse que ela amava chocolate. Então aqui você vê que o verbo ele ganhou um edzinho, que é o indicativo de que ele está no passado. A gente traduz como Sara disse que ela amava chocolate. Certo, mas agora, se, por exemplo, a frase, tá? Agora o segundo tópico desse quadro. Agora se a frase, ela tá no presente contínuo, né? O que é o presente contínuo? Basicamente, é quando você está falando de uma ação que está acontecendo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, I am playing, vamos colocar aqui, I'm playing games. Super simples, né? Eu estou jogando jogos. Essa frase, a gente chama esse tempo verbal de presente contínuo por uma razão muito simples. Porque é uma ação que está acontecendo constantemente. Eu estou jogando, né? Essa palavra, jogando, em inglês vai ser esse playing, tá? Jogando em português, em inglês fica assim, ó. Que, inclusive, essa é a característica do presente perfeito. Então, todo verbo que você encontrar com esse ing é como se ele significasse o NDO do português. Vou botar aqui. Como se ele significasse o NDO do português. Por exemplo, cantar, sing. Cantar é sing. E agora, cantando, singing. Com ing, tá? Por exemplo, dançar, dance, como é dançando, dancing. Você coloca só o ing. Detalhe, a única coisa que você tem que observar é que se o verbo terminar com e, a gente geralmente tira o e, tá? E coloca o ing ignorando o e. Enfim, quando você vê esse tempo verbal aparecendo na frase, você sabe que esse tempo verbal é o que a gente chama de presente contínuo, tá? Os nomes técnicos você não precisa saber agora. Mas é o seguinte, eu vou colocar um exemplo de um discurso direto no presente contínuo, e a gente vai ver como que ele ficaria no discurso indireto. Vamos supor que uma pessoa chamada João, eu acho que o João nem está aqui, João, ela falou essa frase aí, ó, I'm playing games. Aí eu vou fazer o discurso direto do que o João falou, ó, João disse, 2 pontos, abre aspas, I am playing games, fecha aspas. Esse é o discurso direto, reproduzir a fala dele. Como ficar o discurso indireto? João said that... Aqui que vem a mudança. Se aqui a gente está usando o verbo to be, no caso, no presente, a gente vai ter que usar ele no passado agora. No caso, a mesma coisa que aconteceu lá em cima, só que lá em cima aconteceu com os verbos normais. Nesse caso, vai acontecer com o verbo to be.
tá? Eu estou jogando futebol, ou se jogando games, eu vou dizer assim, ó, João disse que ele estava, esse estava no passado vai ser esse was, tá bom? Vou colocar aqui na tabelinha para você memorizar, tá? João said that he was playing games. Porque assim, João disse que ele estava jogando games, certo? O que você vai ter que se preocupar é só com a questão do verbo to be mesmo. Por exemplo, vou pegar aqui uma frase, um exemplo simples. Eu estou estudando muito. Studying. Colocar studying a lot. Estou estudando bastante. Vamos supor que a pessoa que falou isso foi, deixa eu ver, foi a Evelyn. A Evelyn falou isso. Vamos fazer o discurso direto do que a Evelyn disse. Evelyn said, abre aspas, I am studying a lot. Fecha aspas para Evelyn. Discurso indireto, simplesmente said that, disse que ela, de novo, vamos colocar o verbo to be no passado. Ela estava estudando muito. Pronto, pessoal, a mudança realmente vai ser só no verbo to be, certo? Até aqui, pessoal, vocês entenderam a ideia? Quando a gente encontra o verbo to be, o que é que a gente quer que a gente faz? Tá tranquilo para vocês? Deixa eu ver, tem 9 pessoas aqui. Para os 9. Alguma dúvida? Tá, beleza, né? Vou até colocar aqui uma anotação só para você relembrar como é que esse verbo no passado. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar entrar no celular primeiro. Pronto, é o seguinte, ó, quando a gente encontra o verbo to be, é só a gente lembrar qual é o verbo to be, né? Aquele conteúdo que é manjado ali do 6º ano, né? Que é o I am, you are, que a gente enjoa de estudar ele. He is, she is, it is, we are. O you se repete, né? You are e they are. Sim. A versão dele no passado é que eu quero explicar para vocês, que eu quero que vocês memorizem, tá certo? Que fica o seguinte, I am no passado fica sempre I was. You are no passado fica sempre you were. He is fica sempre he was. She is fica sempre she was. E assim por diante. O it is vai ficar it was. O we are vai ficar we were. Porque o you vai se repetir, né? Vai ficar you were também. E o último vai ficar were também. They were. Certo? Esse aqui eu vou deixar anotado para vocês relembrarem, tá certo? Mas posso dar aqui mais um exemplo usando outros pronomes. Por exemplo, se eu dissesse assim, vou pegar aqui um pronome de terceira pessoa para ficar, ou terceira pessoa do plural. Eles estavam cantando ontem. Só eles estavam cantando, para ficar mais fácil. Eles estavam cantando. Singing. Quem falou isso foi, vou botar aqui o Juninho. Só para a gente exercitar mesmo, tá? Discurso direto ficaria assim, ó, Juninho. Said, abre aspas, they are singing. Fecha aspas. Discurso indireto vai ficar assim. Juninho disse que eles, a gente repete o pronome, né? Eles estavam aqui vai ser a mudança. Se o they are estava no presente, estava sendo usado esse aqui, ó. Quando é discurso indireto, a gente vai ter que colocar ele no passado. Então a gente vai ter que mudar para o they were. Disse que eles estavam cantando. Singing. Só isso, tá? Esse vai ser esse é basicamente o resumo desse segundo tópico, tá? Do presente contínuo. E a gente tem um terceiro, caso terceiro e último, que a gente vai ter pelo menos para hoje, que eu não quero apresentar os outros agora. Mas o terceiro e último vai ser simplesmente quando a gente já tem uma frase no passado. Inclusive, nesse caso, vou até pegar o exemplo do livro. Ele colocou esse exemplo aqui, ó. Alguém disse a seguinte frase, ó. I wrote a letter. A letter seria uma carta, né? E essa fala foi do Bob. Pronto. Aqui a gente nota que, diferentemente dos outros casos, a gente está com o verbo no passado. Então, a gente não pode colocar o discurso indireto no passado, porque isso é um detalhe importante. O tempo verbal do discurso direto, ele geralmente ele
99% dos casos, ele é diferente do tempo verbal do discurso indireto. Então, você pode perceber, a gente está sempre trocando o tempo do verbo. Quando está no presente, vai para o passado. E aqui, e agora? E quando o discurso direto já está no passado, como é que vai ficar? Isso que a gente vai ver agora. A gente vai trocar, digamos assim, para um tempo verbal chamado passado perfeito, que a gente até já viu um pouquinho e é mais simples do que parece, tá? Então, ó, o discurso indireto dessa fala é o seguinte. Bob disse, dois pontos, abre aspas. I wrote a letter. I wrote a letter. Discurso indireto a gente vai simplesmente usar o tinha. Porque assim, isso funciona em português também, tá? Bob disse, eu escrevi uma carta. Quando você vai passar para o indireto, a gente vai dizer assim, ó. Bob disse que ele tinha escrito uma carta. A gente vai colocar esse tinha aí no meio, tá bom? Ele tinha escrito uma carta. Ficaria assim, ó. Bob disse que ele, né? Vamos colocar o pronome he. Ele tinha. Esse tinha, a gente estudou alguns capítulos atrás. Esse tinha em inglês vai ser sempre assim, ó. Vai colocar aqui embaixo. Vai ser sempre had. Certo? Então, Bob disse que ele tinha, em inglês, né? He had. E aqui a única coisa é que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem aquela questão dos verbos irregulares. A gente vai usar o particípio do verbo. De novo, a gente também já estudou um pouquinho sobre isso. O particípio do verbo, se ele for um verbo regular, você só coloca o ed. É igual ao passado. Coloca um ed, que ele fica no particípio. Se ele for irregular, aí que tem um problema. Você vai ter que literalmente saber a forma dele, tá? Então, no caso, ficaria writing. Fica assim, seria o particípio. Né? Então, Bob disse que ele tinha escrito uma carta. Basicamente, essas são as mudanças que a gente vai encontrar. Vou ajeitar aqui. Pessoal, até aqui, para vocês. Alguma dúvida? Vocês querem mais exemplos? Entenderam? Tá difícil? Juninho, Evelyn, Ian, Ingrid, Joana, Júlia, Sara. Isso ok. É o que? Quer dizer que você entendeu? De boa, né? Às vezes eu fico imaginando vocês tipo, deitados assim, na rede. Igual aconteceu em outra sala. O aluno ligou a câmera sem querer, deu para ver que ele estava deitado, sem blusa, na rede. Eu, meu Deus. Às vezes eu fico com medo de vocês estarem do mesmo jeito, quando vocês não respondem. E tava lá, de boa, assistindo aula, sim, como se não fosse nada. Não foi nessa sala. Foi num dos meninos da manhã, no caso. Foi foi um menino do quarto ou quinto ano. Disse, oi, professor, ele deixou a câmera ligada e deu pra ver. Tava na rede, deitado, televisão ligada, sem blusa. Mas então assim não, né? Pessoal, seguinte, a gente vai ficar, principalmente, tá, com essas três formas do discurso direto e indireto, tá? A gente vai com calma. E o legal é... Putz, eu fico imaginando isso, deve ser assim, constrangedor isso. Não, pro professor, não para ele, acho que ele tá de boa, mas pro professor, entendeu? Ver o aluno ali. Mas bem que você tá em casa, né? Esses são os problemas do EAD. Você tá em casa, você tem responsabilidade de estar tudo arrumado mesmo, né? Sim, pois vamos lá, vamos continuando aqui, tá? Qual é a finalidade, né? Quando a gente começa a estudar discurso indireto em inglês, é para justamente a gente vá adquirindo um pouquinho a capacidade de ler narrativas em inglês. Eu até tinha comentado isso na aula passada, que é o que eu queria fazer um pouquinho com vocês. Ver se a gente conseguiria ler um pouco de algumas pequenas, né, narrativas curtas em inglês. Tá? Eu tinha perguntado, acho que o Vitor falou que vocês não têm esse hábito, tá? Vocês não tinham esse costume de ler, mas eu queria colocar um exemplo, vou até colocar na tela um conto, só alguns trechos de um conto, para você ver como que a gente vai estudando o discurso indireto e direto nesse tipo de história, tá certo? Estou aqui aparecendo uma tela com um conto, claro, eu não vou ler o conto todo, tá? Eu vou ler um pedaço dele para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Só me confirma aí se está tudo certo.
Chegou mais uma pessoa, chegou a Maria Clara. Deixa eu colocar a tua presença, Maria. Pronto, voltando aqui, tá? Aqui é um conto, pessoal, tá? De um carinha chamado, não sei se vocês gostam de contos de terror, conto de suspense, mas é de um carinha chamado Edgar Allan Poe. Vou até colocar aqui o nome dele no chat. Edgar Allan. Vocês já viram falar nele? Ele é muito conhecido por ter sido um dos pioneiros em criar histórias de terror. Inclusive, muitos dos mitos que tem hoje em dia, né, sobre assombrações e tal, essas coisas todas vieram de origem de contos do Edgar Allan Poe. E eu vou trazer esse conto porque quando eu estava aprendendo inglês, quando eu estava começando a ler algumas narrativas em inglês, a gente sempre tem que ler coisas que a gente gosta, que são, tipo, instigantes pra gente, né? Eu não sei se vocês curtem esse tipo de conto, tá? Mas esses contos de mistério, eu selecionei esse porque ele é um conto que foi esse conto que popularizou a ideia de que o gato preto, ele dá azar nas pessoas. Isso, Sara, perfeito. Esse cara, ele escreveu uma espécie de poesia, o caso foi bem complexo, é um romance misturado com poesia, que é chamado O Corvo. Inclusive é um clássico do Edgar Allan Poe. Todo mundo que estuda literatura inglesa, no caso a gente estudou muito na faculdade, a gente tem que ler Edgar Allan Poe. É tipo assim, é tipo você estudar um Machado de Assis aqui no Brasil. Para inglês, você tem que ler Edgar Allan Poe. Tá? E ele deu origem a muitos mitos que existiam sobre contos de terror. Esse conto aqui que eu coloquei para vocês, esse comecinho, até posso deixar para vocês lá no Google Sala de Aula, se você tiver interesse de ler ele, tá? É um conto chamado O Gato Preto, tá? Que em inglês, né, o título do texto é assim, ó, The Black Cat. Vou colocar aqui no chat. The Black Cat, tá? E essa história gira em torno de um gato, obviamente, que ele vai trazendo um monte de desgraça para a vida do personagem. Isso foi tão sucesso lá na Inglaterra que foi a partir de lá que se popularizou essa ideia negativa sobre o gato. Né? Eu não sei se vocês têm gatos, se vocês são supersticiosos, mas boa parte delas teve a origem com esse conto, tá? Então eu vou aqui ler só o primeiro parágrafo, tá? A gente vai ver como que a gente consegue trabalhar o discurso direto e indireto dentro de uma narrativa, certo? Então funcionaria assim, eu vou ler, no caso em inglês, e vou traduzir para vocês um pouquinho de como começa a história. Ele fala assim, ó, You are not going to believe this story. Você não vai acreditar nessa história, né? But it's a true story, as true as I sit here writing it. As true as I will die in the morning. Ou seja, mas é uma história verdadeira. Tão verdadeira como eu estou sentado aqui escrevendo ela. Tão verdadeira quanto eu vou morrer amanhã. Quanto a minha morte amanhã. Yes, this story ends with my end. With my death tomorrow. Então ele diz assim, sim, essa história finaliza com a minha morte amanhã. Finaliza com o meu fim, com minha morte amanhã. Então aqui, como é que a gente poderia trabalhar o discurso indireto? Tá? Quando a gente pega falas de personagens, o ideal é que a gente vá reproduzindo, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a primeira fala, deixa eu pegar uma simples. Vou pegar a primeira, né? Que não é tão difícil. Ó. Você não vai acreditar nessa história, tá? Se a gente for trabalhar, vamos supor que aqui o personagem ele não tem nome, tá bom? Vamos chamar esse personagem de... Deixa eu pegar aqui um nome. O nome desse personagem vai ser Ian. Vai ser Ian o nome do personagem, tá? Então a gente vai trabalhar assim, ó. Ian said, inclusive eu vou explicar isso aqui, porque a atividade que eu vou deixar para casa tem a ver com isso, tá? Eu vou deixar um conto para você pegar algumas falas e você analisar o discurso direto e indireto, tá? Vai ser simples também. Ian said, you are not... Vou deixar no chat isso aqui, certo? Story. Pronto, beleza. A gente fez aqui o discurso indireto da fala do personagem. Vou fazer um indireto e depois vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? O indireto ficaria assim, ó. Ian said, e aqui a gente tem o que eu acabei de falar. Quando a gente tem o verbo to be, a gente só precisa passar ele no passado, tá? E o verbo to be ele tá bem aqui, ó. Esse are bem aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Ian disse que você não iria, né? Seria were not.
going to believe pronto, ficou simplesmente assim, tá? Ian said that you were not going to believe this story. E detalhe, você não precisa mudar nada na frase, você literalmente repete a frase inteira, tá? Do jeito que foi dito, você simplesmente transcreve exatamente do mesmo jeito, com exceção do verbo que você vai ter que mudar, certo? Pessoal, pronto. A ideia que eu quero dar para vocês é para que a gente tente construir o discurso indireto dessas primeiras falas do personagem, tá? Para ver se vocês entenderam, até para vocês exercitarem também. Porque esse, no caso, vai ser o nosso conteúdo bimestral. Tá? E ele, eu vou avisando, ele é grande, tá? Então, se você for se perdendo no começo, vai ficar difícil você pegar depois. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa fala aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Sim, essa história termina com o meu fim. Vamos lá, eu quero saber de vocês. Vamos fazendo aí no chat, tá bom? Como que eu poderia colocar essa frase no discurso direto e no indireto? Caso vocês podem pedir minha ajuda para traduzir alguma coisa, certo? Mas vamos tentar fazer no chat. Posso dar aqui, sei lá, 2 minutos para vocês. Vocês acham que dá 2 minutos até 3h45? Ou vocês estão na rede agora, deitado, assim, esticado? Para ajudar, eu posso dizer qual é o verbo que está sendo usado aqui na frase, tá? O verbo da frase, no caso, é o verbo end. Bem que esse verbo end, tá? Ele está no presente, tá? Então, se ele está no presente, o que, é que você tem que fazer? Você tem que passar ele para o passado, certo? Então, esse verbo end vai ser o verbo acabar ou finalizar. Então, é somente essa palavra, esse verbo, que você vai ter que transformar, tá bom? Inicialmente é só isso. E, pessoal, vocês conseguiram? Vocês conseguiram transcrever isso nos 2 discursos? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. E aí, Juninho, foi o que você fez, Juninho? Como foi que ficou?
Ih, rapaz, Juninho tá aqui não. Juninho, deixa eu ver o que mais. Ah, você tá aí, Juninho. Você tentou fazer, Juninho? Você tentou fazer a atividade? Mas você entendeu o que era para fazer? Porque se não tiver ficado claro o que fazer, você pergunta de novo, não tem problema não, tá? Posso explicar várias vezes. Assim. E aí, Juninho, como foi que você fez? Como é que ficou a sua resposta? Compartilha aí pra gente. Deixa eu ver quem mais, quem tá aqui. Tem pouca gente, por isso que eu vou chamar pelo nome, tá bom? Deixa eu ver, a outra aqui abaixo do Juninho tem a Evelyn. Oi, Evelyn. E aí, Evelyn? Tá conseguindo fazer? Você entendeu, Evelyn? O que era pra fazer? Você tá fazendo agora? Você tá conseguindo? Você quer ajuda? Acho que a Evelyn também não tá aqui. E aí, Ian? Ian, Ingrid. A Ingrid acabou de sair. Joana, Júlia, Maria Clara, Sara. Pronto, Juninho. E aí, cara, você que tava fazendo? Como é que tá indo, cara? Não me deu outro vácuo não, viu, Juninho? Relaxa, cara. Tá, vou responder isso aqui pra vocês, tá bom? A gente vai fazendo aqui. Pronto, eu vou fazendo isso aqui no chat, tá certo? Vocês vão acompanhando aí. Tá? Só relembrando, qual é o foco do discurso indireto? Na verdade, é só você mudar o tempo do verbo. Então, por exemplo, vou colocar essa frase aqui no discurso direto. O problema é que aqui o personagem não tem nome, então você pode colocar qualquer nome. Então você pode colocar o autor disse, ficar assim, ó, no discurso indireto, no caso. Ó. Ficar assim, o autor disse, aí você abre, coloca dois pontinhos e abre aspas porque o autor disse. Ficaria assim, ó. Essa vai ser a parte mais fácil. O discurso direto é sempre o mais simples. Ends with my end. Ficaria assim, pronto. Discurso direto. Reproduzir literalmente a fala do autor, certo? Agora, no discurso indireto, ficaria assim, ó. O autor, ou o personagem, depende de como você quiser colocar. O personagem disse que ele, no caso especificamente que ele está falando da história, né? Que essa história acabaria, que essa história. Estou repetindo a mesma frase, só a diferença é que eu vou colocar o verbo end, que é o verbo terminar no passado. Fica assim, with. Pronto, ficaria assim, ó. Tá, Juninho? Discurso direto. O autor disse, a história se encerra com o meu fim, tá? Com o meu fim, no caso, ele completa, com o meu fim amanhã.
E no caso, se fosse o discurso indireto, ele diria: o autor disse que essa história se encerrava. Olha a modificação que eu fiz. Eu troquei o verbo ends pelo ended, tá? Com ed no final. Com o fim dele. Certo, Juninho? E aí, você pegou a ideia? Você entendeu, né? Pronto, eu ia colocar isso em formulário, tá? Para registrar quem está fazendo atividade. Só que como o Roberto ele me avisou para substituir a Brena, foi assim no começo da tarde, eu não tive tempo de fazer um formulário, mas eu ia deixar um formulário com essa atividade. Aí eu ia ver quem estava fazendo e quem não, mas por enquanto a gente fica no chat mesmo, tá certo? Sem problema. Pronto, a próxima fala que a gente vai ter aqui, que a gente pode tentar traduzir, é a seguinte. É a do primeiro parágrafo, tá? Onde ele diz o seguinte, ó. I have always been a kind and lovely person. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa amável, uma pessoa gentil e amável. No caso, a gente tem aqui como verbo principal, a gente tem esse have bem aqui, certo? Então, beleza. Eu vou colocar direto a resposta, só para a gente ir exercitando mesmo, tá? No discurso indireto, eu vou basicamente trocar o verbo have pelo verbo has, pelo verbo had, que seria o have no passado. Ficaria assim, ó. O autor disse que, eu vou logo pro indireto, tá bom? O autor disse que ele a kind person. Vou colocar 3 pontinhos porque já dá para entender o resto. Pronto, ficaria assim, ó. De novo, a frase ela tá exatamente igual, eu não fiz nenhuma modificação. A única foi somente no verbo principal que eu tive que colocar ele no passado. No caso, esse have, no passado, virou o nosso had. Simples assim. Então, acho que já deu para pegar a ideia, né? A ideia do discurso indireto é você reproduzir a fala mudando o tempo verbal. Basicamente isso. Se está no presente, você coloca no passado. Se está no presente com o verbo to be, você vai colocar o verbo to be no passado. E se a frase já estiver no passado, você coloca tinha e o verbo no particípio. Essa basicamente é a regra. Se você colocar isso na sua cabeça, né, pegar nas anotações e fixar isso, poxa, você vai tirar de letra quando a gente estiver fazendo prova sobre esse conteúdo, certo? Pronto, é isso aí, tá? Por hoje é só. Tá? Espero que da próxima vez a gente possa ter mais alunos, né, para ter mais participação, porque né, a gente fica meio que falando sozinho. Obrigado, tá, Juninho, pela participação, cara. Isso aí. Pessoal, até a próxima, tá bom? A gente se vê próxima semana. Quer dizer, depois da próxima semana, depois da prova, no caso.